Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Na semana passada, os mercados acionistas americanos voltaram a subir, antes do final então do mês, faltam agora cerca de 6 dias para o final do mês, e o Nasdaq subiu mais de 6,5% no acumulado deste mês, estando então num bom caminho para o sétimo mês de ganhos nos últimos 8 meses. O S&P 500 está também a subir no acumulado do mês mais de 3,70%, e o Dow Jones subiu cerca de 450 pontos, ou seja, cerca de 1,15%. Tivemos também na semana passada as vendas a retalho nos Estados Unidos que decepcionaram. No Reino Unido também a inflação global diminuiu para 2% em maio, a menor desde julho de 2021. Na China também aqui os preços da habitação a descerem. No Japão a inflação aumentou para 2,8% em maio e o RBA manteve as taxas inalteradas para 4,35%. Esta semana teremos aqui um calendário macroeconómico um pouco mais modesto em termos de dados macroeconómicos. Na quarta-feira, o indicador de inflação mensal, o IPC, na Austrália, às 2h30. Recordar que em abril o indicador aumentou para 3,6% no ano, até abril de 2024, que foi superior aos 3,5% do mês anterior e também acima do valor esperado. Para isto contribuíram as subidas na habitação, alimentação, álcool, tabaco e também transportes. E teremos agora também na última reunião do Conselho de Administração do RBA, que foi a semana passada, reiterar que o ritmo de descida da inflação abrandou nos últimos meses, com a inflação ainda um pouco acima do ponto médio do intervalo dos 2% a 3%, que é o objetivo então do RBA. Portanto, teremos então as atenções viradas para o IPC, com a expectativa de um aumento para 3,8% no mês de maio, e antes da publicação o mercado de taxas está a prever então uma probabilidade de cerca de 15% de uma subida da taxa do RBA em 25 pontos base no mês de agosto para os 4,60%. Depois teremos na sexta-feira os dados do PCE nos Estados Unidos. Após as surpresas negativas nos preços do consumidor e do produtor referentes ao mês de maio, os participantes do mercado estão agora a analisar os dados das despesas de consumo pessoal, o PCE americano, e, portanto, os participantes do mercado estão à procura de sinais de novos progressos na inflação para oferecer, então, mais flexibilidade à Reserva Federal para próximos cortes nas taxas de juro. E, por último, teremos também aqui, no fim de semana, os PMIs na China. O índice oficial de PMIs transformadores, da indústria transformadora na China em maio, surpreendeu os mercados com uma reversão de volta ao território negativo, para os 49,5, valor inferior então ao que era esperado, é também o terceiro mês de dados mais fracos do PMI consecutivo, que sugere aqui que a recuperação observada em março pode ser apenas uma recuperação, um outlier, e portanto destaca então aqui de alguma forma os desafios em curso para a recuperação da economia chinesa. E portanto, outra surpresa negativa nos dados do PMI pode servir como um sinal de alerta para a recuperação do país e suscitar aqui dúvidas em relação ao cumprimento do objetivo de crescimento para este ano, que é de cerca de 5%. Para hoje, em específico, não há assim nada de especial. Algumas declarações de membros da FOMC, também o chairman do Banco de Canadá irá falar às 18h45, mas não temos assim nada por aí além. Olhando para os mercados, o DAX então continua a recuperar, os índices europeus continuam em tendência de alta, como vemos aqui no nosso Market Watch, todos a negociarem no verde, depois de uma sessão asiática também positiva, à exceção do índice do Vietnã, e também nos Estados Unidos os futuros a negociarem em alta. Portanto, o DAX continua a recuperar, o IBEX veio aqui abaixo, mas está também aí para cima já, o CAC também continua a sua tendência de recuperação, e esta tendência é abrangente a todos os índices europeus, que seguem então a negociar no verde no dia de hoje, sem assim nenhum destaque em termos técnicos, a não ser que o Eurostock 50, que veio testar aqui o máximo relativo, aliás, de 21 de junho, reagiu em baixa, e temos também aqui o S&P 500, então, lateral, bem como o Nasdaq, o Dow Jones e o Russell 2000. Portanto, não há aqui muita dizer em relação aos índices, estão bastante laterais, sobretudo os americanos,
e os europeus aqui em fase de recuperação. Olhando para as commodities, o petróleo quebrou finalmente aqui esta resistência intradiária dos 80 a 75, tinha já aqui 4 pontos de estoque, nunca tinha conseguido quebrar desde a passada sexta-feira. Esta madrugada voltou aqui a fazer um teste, reagiu em baixa, novo teste às 7h40, 7h30, reagiu em baixa e agora a quinta vez finalmente a quebrar então a resistência, a fazer um reteste e a ir para já para cima. Portanto, acredito que possa vir aqui testar valores máximos de sexta-feira passada. O ouro também é interessante, está aqui apoiado numa linha de tendência ascendente. Se por acaso quebrar esta linha em baixa, poderemos ter aqui o ouro a cair bastante e poderemos também dizer que é aqui um género de um canal também no ouro com uma amplitude de cerca de 52 pontos, o que deverá levar o ouro aqui, se for quebrado em baixa, como é óbvio, deverá levar o ouro para a zona dos 2.268 dólares aproximadamente. Também aqui a prata recuperar um pouco, mas está também sem grande força. Temos também aqui uma linha de tendência ascendente, para já com apenas 2 toques. O índice de volatilidade mantém-se aqui mais ou menos estável nos 14 pontos, as T-Notes e as Bunds bastante laterais, e olhando aqui para outras commodities, temos o trigo a dar então continuidade ao seu movimento de queda, o milho também a cair, o cobre continua aqui na zona de suporte que havíamos falado, portanto não quebrou ainda em baixo, é um bom sinal. Se quebrar esta zona, então aí as quedas poderão prolongar-se ainda mais, mas para já está aqui a aguentar-se. O gás natural mantém-se também lateral, como estamos a ver. O café corrigiu um pouco depois das fortes subidas que teve no princípio da semana passada, corrigiu um pouco, vamos ver se, desde que não quebra aqui a zona dos 223 em baixa, a tendência de curto prazo continua a ser de alta. E em relação ao zinco, depois de ter aqui ativado este duplo topo, atingiu o target e agora está então também aqui numa fase de consolidação. Vamos ver se será quebrada em alta ou se será quebrada em baixa. Olhando para o mercado cambial, o dólar hoje é a moeda mais fraca, como estamos a ver, a maior parte das divisas a ganharem força em relação ao dólar, o iene e o CHF também bastante fracos, e depois temos as moedas relacionadas com o risco, AUD, NZD, Libra e Euro, as moedas mais fortes, sobretudo aqui o Euro e a Libra, que estão muito fortes no dia de hoje. Portanto, Euro-USD e Libra-USD poderão ser pares interessantes para negociar no dia de hoje. Olhando para o mercado cambial, então o dólar index recuou, parecia que tinha quebrado aqui na semana passada esta resistência, mas voltou para baixo e, portanto, temos aqui força no Euro-USD, já a negociar acima dos 1,07, também força no Cable, acima dos 1,2660. Depois de ter feito aqui um novo mínimo na semana passada, na sexta-feira, agora a recuperar com força. Temos o Euro-Libra bastante estável, temos também o AUD-USD e o NZD-USD a recuperarem no dia de hoje. O iene está também fraco, portanto, sobretudo em relação ao Euro e em relação ao Libra, continuam a subir, e o dólar-iene atingiu aquela zona que havíamos referido na semana passada, suscetível de intervenção por parte do Banco do Japão, e uma vez que estão as duas moedas fracas, neste momento então está aqui a consolidar nesta zona. O Euro-CAD e Libra CAD também a subirem, o dólar CAD em queda, portanto o dólar bastante fraco no dia de hoje, Euro-Franco Suíço também a subir e a quebrar, parece estar aqui finalmente a quebrar esta zona de resistência. Vamos ver se quebrar será aqui um importante sinal. Parece que já quebrou, portanto quebrou, fez o reteste e agora está aí para cima. Portanto, se quebrar aqui esta zona aqui de máximos, poderá continuar então a subir com força. Por último, aqui o dólar franco suíço está também aqui numa fase lateral para já, não me parece muito interessante. E no mercado de criptomoedas a tendência é negativa, a Bitcoin cai mais de 4% no dia de hoje e se olharmos aqui para a parte gráfica, conseguimos ver então que a Bitcoin acabou por invalidar, não invalidou, portanto mantém-se a negociar dentro deste canal, mas não confirmou a sua quebra em alta e está a vir então agora para baixo com bastante força. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui, um bom resto de dia a todos e bons negócios.